11. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Depois, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De start, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Meus queridos, nós vamos entrar agora numa nova jornada a respeito daquilo que nós precisamos saber em relação àquilo que nós vivemos neste mundo. Eu quero deixar como tema geral das ministrações, das reflexões ao longo desses próximos domingos, falando que nós devemos deixar reinos por um reino. Nós devemos deixar os reinos por um reino apenas. E eu quero, antes de começar a falar sobre isso, para que os irmãos venham entender melhor, eu quero falar sobre duas histórias e dois caminhos de homens que já passaram pela história. Creio que todos aqui conhecem a história de Alexander Fleming. Alexander Fleming, ele foi o criador da penicilina, no ano de 1945. E foi o nosso primeiro antibiótico, que salvou muita gente. Um homem usado por Deus, um homem que escolheu um caminho para abençoar, para ser bênção para as pessoas. Um homem que, com a habilidade e inteligência que Deus o deu, ele assim desenvolveu a penicilina. E salvou milhares e milhares de pessoas. E a partir do seu invento, muitas outras remédios foram criados a partir dele. Então, esse homem usado por Deus, Alexander Fleming, ele escolheu ser uma bênção nas mãos de Deus. E um outro nome que eu quero colocar aqui é o nome de Robert Oppenheimer. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Esse homem, ele criou a bomba atômica, e que foi lançada lá no Japão, em Nagasaki e Hiroshima.
e mataram mais ou menos 120 mil pessoas no primeiro momento, mas com os desdobramentos, né, da radiação, chegou a mais de 200 mil pessoas mortas. Eu fico imaginando a cabeça deste homem, que talvez, por algum motivo, ele não criou a bomba atômica para isso, não sei, mas que ela teve um poder destrutivo na vida de pessoas. 2 homens, 2 histórias, 2 caminhos, 2 escolhas. E diante disso, meus irmãos, é o que nós vivemos na nossa vida. Nós vivemos diante dos reinos da terra, com os seus poderes, com os seus governantes, e muitas vezes nós somos influenciados por esses reinos que estão na terra, que estão na cultura, que estão na sociedade. Isso muitas vezes seduz o nosso coração, de nós enveredarmos por esses caminhos, de enveredarmos em querer morar e viver nesses reinos construídos pelos homens que têm o coração distante do Senhor, homens que muitas vezes, na maioria das vezes, não agradam ao Senhor. E esses homens constroem reinos e vivem neles. E esses reinos, eles são grandes, esses reinos, eles são visíveis, esses reinos são opressores, porque todos os grandes reinos, eles oprimem as pessoas, né? Eu já morei na Índia 6 meses, eu tive a oportunidade de visitar o Taj Mahal, né? Está entre as 8 maravilhas do mundo, né? E andando por aquele vislumbre, aquela obra maravilhosa, né, eu fui saber da história daquele lugar. E o Taj Mahal foi construído em 22 anos, por 22 mil homens, escravos, que não tinham tempo nem de respirar para construir aquele reino, aquele castelo maravilhoso. Então, diante desses reinos, que são grandes e visíveis aos nossos olhos, eles também são opressores. Pessoas são oprimidas dentro desses reinos. Ao contrário do reino de Deus que nós vivemos, e que nós sabemos que já está inaugurado, que foi inaugurado em Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo e inaugurou o reino, o seu reino, o reino do seu Pai, o reino de Deus na terra. E nós fazemos parte desse reino, pois somos filhos de Deus, somos discípulos de Jesus, e é nesse reino que nós devemos viver. Há um termo na teologia a respeito do reino de Deus, que ele já e ainda não. Por que já e ainda não? Nós vivemos no reino de Deus, aqui na terra, mas ele ainda não se consumiu. Ele se consumará aonde? Na glória, na eternidade, quando Jesus vier buscar a sua noiva. E aí sim o reino se consumará, e viveremos para sempre nele. Então, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós devemos viver nesse reino, no reino de Deus. Mas muitas vezes nós somos seduzidos a viver no reino dos homens. No reino dos homens, onde que aos nossos olhos são grandes, são visíveis, são maravilhosos. E o texto que nós lemos aqui, Gênesis capítulo 11, fala desse reino opressor, desse reino grande e visível, essa cidade que começaram a ser construída por esses homens, Babel. E nós vemos no capítulo 12, um reino de Deus, que foi iniciado em Abrão. E aí, nós temos o reino dos homens e o reino de Deus. E nós estamos no reino de Deus, que iniciou lá em Abraão, que começou em Abraão. E esses 2 reinos, eles têm características também diferentes. O reino dos homens, ele traz vaidade, ele traz obstinação, ele traz egoísmo. E o reino de Deus, ele traz humildade, confiança e vocação. Vocação para fazer a vontade de Deus, não a nossa vontade. E quando nós vemos a questão do reino de Deus, nós podemos perceber naquela parábola em que Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, a menor das sementes. E que quando ela cresce, ela se torna a maior árvore que tem, e a mais forte, onde haverá sombra, e os passarinhos se aninharão nela, e as pessoas estarão sobre ela, fortalecidas, resguardadas de todo o mal. Esse é o reino de Deus, esse é o reino de Deus. Portanto, diante desses 2 reinos que nós estamos, o reino dos homens é um reino que traz maldição.
é um reino que traz maldição. Maldito é o reino dos homens. E bendito é o reino de Deus. É um reino que traz bênçãos, e bênçãos sem medidas. E graças a Deus que nós estamos nesse reino, mas por vezes nós flertamos com o reino do mundo. E é isso que nós vamos falar aqui nesta noite. É sobre isso que nós vamos refletir, sobre esses dois reinos e sobre esses dois caminhos. Logo aí no capítulo 11, versículo de 1 a 2, nós percebemos algo interessante. Versículo 1 diz que, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. Esses homens, eles saíram do Oriente. E eles se encontraram numa planície em Sinear, e ali se fixaram. Que planície que é essa? Essa planície é a planície que está entre os rios Eufrates e Tigre. É ali que está essa planície. E quando nós percebemos essa planície, nós nos lembramos lá da origem. O que cortavam? Quais eram os rios que cortavam o Éden? Eufrates e Tigres. Ele estava ali. E esses homens, então, eles retornam do Oriente para essa planície que era abençoada por Deus, foi abençoada por Deus lá no início, na origem. E esses homens retornam para essa planície, porque eles querem realizar a sua vontade, e não a vontade de Deus. Esses homens, eles estão preocupados em realizar a sua vontade. Se lembram, meus irmãos, que quando Adão e Eva, eles são expulsos do paraíso, do Éden, eles vão para onde? Para o Oriente. Quando Caim mata Abel, ele vai para onde? Para o Oriente. Esses homens estavam aonde? No Oriente. Conclusão que nós chegamos? Homens distantes de Deus, homens afastados de Deus, homens olhando só para si, com egoísmo, pensando só em si, no seu poder, na sua glória, no seu sucesso. E eles querem realizar tudo sem a vontade de Deus, eles querem realizar a sua vontade, a sua plena vontade. É isso que eles querem realizar. E esses homens, então, vão para a planície de Sinear, querendo realizar a sua vontade, não a vontade de Deus. E, meus irmãos, todas as vezes que nós realizamos a nossa vontade, nós damos, como diz aí fora, com burro nas águas, né? Todas as vezes que nós queremos seguir o nosso coração, seguir os nossos próprios planos, sem o cuidado, sem o temor de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, o que o Senhor queres para mim? Qual que é a tua vontade para mim? Pois sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas nós sabemos muitas vezes isso só no conhecimento, mas na hora da prática, na hora de decidir, nós dizemos assim: não, esse caminho é melhor, eu acho que isso aqui é melhor. Sabe quando nós fazemos isso? Nós estamos colocando Deus de lado, dizendo assim: eu sei o que é melhor para a minha vida. Nós não buscamos a direção de Deus, nós não buscamos o cuidado de Deus para conosco, ouvir a sua voz e dizer: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Nós realizamos os nossos planos, nós colocamos ali todos os detalhes de como será o nosso plano, e nós não pedimos: Senhor, é isso que o Senhor quer para a minha vida? É isso que o Senhor deseja para a minha vida? E a palavra de Deus fala que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós que somos filhos de Deus, graças a Deus por isso. Às vezes Deus deixa, vai dando corda para a gente. Não, vai fazendo teus planos aí, deixa. Aí você vai, bate a cabeça aqui, bate a cabeça colar, e Deus só te olhando. Como um bom pastor, uma hora ele chega: vem cá, volta para o caminho. Esse é o bom pastor. Esse é aquele que cuida das nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos disciplina. Porque a Bíblia diz que Deus, o Pai, disciplina a quem Ele ama. E se você sofre a disciplina de Deus, é porque Ele te ama. É porque Ele te ama. É porque Ele quer que você ande nos seus caminhos. É porque Ele quer o seu bem. Ele quer o meu bem. Por isso a sua correção. Diante disso, por isso a sua correção diante daquilo, você se lembra as decisões que você tomou sem o meu aval, sem pedir para mim? Olha o que aconteceu. Graças a Deus, o nosso Deus é um Deus misericordioso.
Um Deus que, quando vê essa situação, vê nós nos afastarmos, a gente cai, tropeça, bate a boca no meio-fio, e o Senhor está ali. Vem cá, meu filho, eu vou te erguer, eu vou te colocar no caminho, eu vou te colocar no colo, eu vou cuidar de você. Esse é o bom pastor, é aquele que cuida de nós. Aquele que cuida de nós, mesmo muitas vezes em rebeldia. O Senhor vem e nos confronta, e nos trata, para que nós venhamos a fazer a sua vontade. Esse é o desejo do Senhor. Mas o homem ímpio, o homem de dura serviço, o homem com o coração embrutecido pelo pecado, endurecido pelo pecado, é aquele que fala assim, não, eu sei o que eu faço com a vida é minha, o corpo é meu, eu vou fazer o que eu bem penso. Nós falamos sobre isso aqui em vários domingos, sobre identidade, em que as pessoas elas fazem aquilo que dá na cabeça, aquilo que elas acham que elas devem fazer. Nós vivemos no meio de um povo e de reinos assim, onde as pessoas acham que elas devem fazer aquilo que dá na cabeça, sem procurar Deus, sem buscar a direção de Deus. E, meus queridos, Babel é um símbolo da constante tentativa humana de restaurar um Éden sem a presença do Deus Criador. Vou repetir. Babel é um símbolo da constante tentativa humana de restaurar um Éden sem a presença do Deus Criador. Só haverá restauração nas nossas vidas, nas nossas famílias, na sociedade, na cultura, se tiver a presença de Deus. Sem a presença de Deus não haverá Babel. Haverá os reinos dos homens, buscando uma paz que o mundo não pode dar, somente Cristo. Somente no reino dos céus nós temos a verdadeira paz, que enche o nosso coração, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à guerra, porque paz, meus irmãos, não é ausência de guerra, não é ausência de sofrimento, é no meio da guerra eu tenho paz, é no meio do sofrimento eu tenho paz, é no meio da angústia eu tenho paz, é no meio do medo que às vezes me assola, eu tenho paz em Cristo, de que mesmo em meio à tempestade, o Senhor está no barco, Jesus está no barco, e nada vai acontecer, eu estou com Ele, eu estou com o Senhor, o tempo todo, porque esse é o reino. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a verdadeira restauração de todas as coisas, o Senhor nos chama para isso, o Senhor chama o seu povo, a sua igreja, para restaurar todas as coisas. O mandato ainda existe, o mandato cultural ainda existe, o mandato social ainda existe, não foi quebrado. Aquilo que Deus falou para Adão fazer, precisa continuar a ser feito. E ele vai ser feito através das nossas mãos, do povo de Deus. Deus nos chama para ser instrumentos, Deus nos chama para ser o seu poema, neste mundo, para ser bênção e não maldição, pois nós vivemos no reino eterno, no reino de Deus, no reino que brilha a luz, que dissipa as trevas, que dissipa o reino das trevas, o reino dos homens, nós somos chamados para isso, por isso, busque a presença do Criador, porque só assim haverá restauração em todas as áreas da nossa vida, seja no seu casamento, na relação sua com seu filho, na relação com amigos, com irmãos, na igreja, é só o Senhor. Nós precisamos de um Redentor em todo o tempo. É Ele que nos redime, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ensina o caminho, é Ele que nos dá a direção, é a bússola para as nossas vidas, é o Senhor Jesus. Pois estamos nesse reino, e que possamos permanecer nesse reino, nesse caminho, que como diz lá em João 14:6, é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. É nele que nós devemos permanecer, é nele que nós devemos viver. E nós vemos então, um primeiro sinal a respeito deste povo, aqui, um sinal de alienação. Nós encontramos no versículo 3, um povo alienado. Olha o que eles disseram. Disseram uns para com os outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Olha o que eles falaram, disseram uns aos outros, eles não disseram a Deus, eles falaram um com os outros. Aqui, vamos fazer tijolo, vamos queimar aqui, vamos trazer pedras para esse lugar, vamos fazer aqui piche em vez de argamassa. Olha o desenvolvimento agora destes homens, para que o seu reino seja edificado, para que a sua cidade seja edificada. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus, mas disseram uns com os outros, isso é alienação total. Eles não quiseram ouvir a voz do Criador. E nós percebemos aqui, nesse texto, habilidade, eles começaram a fazer tijolos, queimados,
Foi a primeira vez aqui, desde o início da Bíblia, da criação, em que os homens desenvolvem agora tijolos. Vamos fazer tijolos. Olha a habilidade que Deus deu a esses homens, mesmo sejam ímpios. É o que nós vemos, né, nos reinos. Quantos homens inteligentes que desenvolvem coisas fantásticas. Deus deu habilidade. Deus deu habilidade aos homens porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos características de Deus. A criatividade é uma das características que tem na humanidade. A inteligência, dado aos homens, mesmo os ímpios. E Deus deu habilidade a esses homens. E o que esses homens fizeram com a habilidade que Deus deu, sendo a imagem de Deus? Eles transformaram a habilidade que Deus os deu em maldição. Criaram coisas para amaldiçoar os outros, para criar no seu ambiente algo em que Deus não abençoasse. Ao contrário de muitas vezes em que homens fazem certas coisas para abençoar, para ser uma bênção, com as habilidades, com a inteligência, com os talentos que Deus deu. E diante disso, meus irmãos, nós vemos então homens que constroem os seus reinos e homens que vivem no reino de Deus, para a glória de Deus, porque tudo que nós devemos fazer, a Bíblia diz, quer comais, quer façais alguma coisa, fazei para o quê? Para a glória de Deus. Nós somos chamados para glorificar o nome de Deus, com tudo aquilo que nós temos. Nós somos mordomos do Senhor. Tudo aquilo que está nas nossas mãos, que Deus nos deu, é para a glória dEle. O seu dinheiro é para a glória de Deus. Tudo que Deus te deu é para a glória dEle, a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, a sua profissão, os seus estudos, é para a glória de Deus. Tudo que você faz nessa vida, como discípulo de Jesus, é para a glória de Deus. É sempre a pergunta, falando, Deus, eu quero fazer isso que eu estou fazendo, e aquilo que o Senhor me deu, para a sua glória. Para a sua glória. O teu nome tem que ser glorificado. O teu nome tem que ser exaltado. Entre todos aqueles que estão ao meu redor. O mundo tem que ver a sua glória através de mim. Foi para isso que nós fomos. É aquilo que nós devemos falar, Senhor, brilha a tua luz em mim, para que seja resplandecido sobre os homens, para que a glória seja tua e não minha. É isso que nós somos chamados. Mas aí nós vemos então o segundo sinal. Além da alienação, nós vemos a arrogância desses homens. Eles construíram uma torre nessa cidade. Versículo 5. Então, versículo 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemo-nos célebre ao nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Olha a arrogância desses homens. Eles querem construir uma torre que alcance os céus. Eles fizeram tijolos, prepararam tijolos para alcançar os céus. E é interessante que, meus irmãos, o contexto desse texto é o quê? Os irmãos lembram o que aconteceu? Dilúvio. O dilúvio aconteceu antes. E esses homens estavam preocupados agora, porque eles souberam da história do dilúvio. Foi contado, recente. Eles falaram, peraí, vamos construir uma torre, porque se Deus quiser intervir, que eles quiser matar, a gente está numa torre alta. Deus não vai conseguir destruir a gente. Essa é a ideia, o sentido da ideia aqui é justamente esse. Nós teremos poder. Deus, com o seu poder, não vai conseguir nos destruir agora. Então vamos construir uma torre nessa cidade. É interessante que na cidade. Eles querem construir uma cidade que tem uma torre. Às vezes nós vemos os negritos que estão em cima do texto, às vezes eles nos auxiliam, às vezes não. E nós devemos lembrar sempre que os temas em negritos, no capítulo, ele não é inspirado pelo Espírito Santo. Isso aqui foi a sociedade bíblica que alguns teólogos colocaram esse tema para ajudar no processo, para ajudar no entendimento. Mas aqui, na sua Bíblia pode estar escrito aí, a Torre de Babel, mas na verdade é uma cidade que eles estão construindo. E na cidade eles estão construindo uma torre. Olha a ampliação desse negócio, na planície de Seniar. Então, o que isso traz para nós? O que nos traz a memória disso, né? De que eles querem construir uma torre que alcance os céus? Nos arremete também a Gênesis capítulo 3, versículo 5, em que Deus diz para Abraão, para Adão, no dia em que você comer do fruto que eu estou proibindo, o que vai acontecer
acontecer com seus olhos? Eles se abrirão, e vocês serão como Deus, e serão conhecedores do bem e do mal. É esse o poder que as pessoas querem. E quando Satanás fala isso para ela, para Eva, ela fala assim, os olhos dela viram que o fruto era bom. Nossa, eu vou ter poder. Eu vou conhecer o bem e o mal. Eu vou ser como Deus. É isso que está na raiz do ser humano. O sentido de poder, o sentido de querer ser como Deus. Nós vemos isso nos reinos dos homens. Homens que querem ser Deus, mas não são. São homens falíveis, homens em que suas vidas estão na mão de Deus, e que Deus controla, e que Deus faz deles a vontade dele mesmo. Então, meu irmão, não precisa preocupar. Não se preocupe com a política, não se preocupe para que rumo o mundo está sendo levado, pois nós sabemos que há um governante sobre esse mundo, e há uma autoridade suprema, o nome dele é Jesus Cristo. Deus deu essa autoridade, Deus deu essa supremacia ao Senhor, em que Ele é dono de todo o reino, de todos os reinos, todos os governos estão sobre o poder e sobre a autoridade de Jesus, e Ele controla tudo, então nós não precisamos se preocupar. O que vai ser amanhã, meu irmão? Se preocupe em estar na presença do Senhor, se preocupe em estar no reino de Deus, em viver o reino de Deus, em viver a sua justiça, a sua alegria, a sua paz, porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus não é comida e bebida, mas é paz, justiça e alegria no Senhor. Esse é o reino que nós vivemos. Viva nesse reino. Não tire seus olhos desse reino e coloque no reino dos homens. Nesse reino que só quer poder, só quer sucesso. E que nós possamos então nos preocupar com o reino de Deus. Porque o reino dos homens tem duas vertentes, poder e sucesso. É esse reino aqui, ó. Eles querem poder e sucesso, poder e sucesso, poder e sucesso. Isso muitas vezes nos seduz, porque nós temos um velho homem lá dentro guardadinho. Está lá o velho homem. E isso nos seduz. Isso nos seduz muitas vezes. E nós devemos tomar cuidado com os nossos pés que andam nesse reino. Esbarra nesses reinos. Nós somos cidadãos do reino dos céus. É isso que Paulo fala. A minha pátria não é aqui, a minha pátria é celestial. É nesse reino que eu caminho. Eu estou com os pés neste mundo, mas o meu coração está no reino dos céus. A minha mente está no reino dos céus. E que possamos caminhar e decidirmos não viver nesse reino que é arrogante, que traz poder e sucesso, mas viver no reino dos céus, no reino de Deus para as nossas vidas. E nós vamos ver então uma primeira parte aqui, no versículo 5, onde Deus intervém. Deus vai entrar agora. Deus vai falar assim, ó, basta. O que Deus fez no versículo 5? Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Essa é a primeira parte, onde que Deus vai descer para ver o que os homens estão falando. Deixa eu ver o que os homens estão fazendo aqui. Os homens queriam subir, né? Constrói a torre para subir. Agora Deus vai descer. Deus vai descer. Deus vai descer na vida desses homens que querem construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. E às vezes Deus desce na nossa vida, não desce? Quando Ele vê que a gente está construindo alguma coisa fora da vontade dele, Ele desce. Ele fala, meu filho, o que você está construindo aí? Para onde você está indo? Para quem que é isso? Por que você está nessa? E Deus causa um alvoroço na nossa vida. Deus derruba aquilo que nós estamos construindo, que não agrada a Ele, que não é da vontade dEle. Quantas vezes Deus vem e sacode a nossa vida? Você fala, nossa, o que está acontecendo? Qual o pecado que eu cometi? Não, às vezes não foi pecado, ou às vezes foi. E Deus vem, faz aquela bagunça. Peraí, você já foi arrumar casa? Né? Às vezes, para você arrumar, você precisa desorganizar algumas coisas, né? Tirar do lugar, para limpar. É que, quando você vai limpar a casa, o que acontece? Você tira os móveis, arrasta tudo, aí você vê sujeira lá de baixo, e aí Deus veio na nossa vida para arrastar os móveis, para ir no quartinho da bagunça, né? Eu já falei do quartinho da bagunça aqui, todos nós temos o quartinho da bagunça. O que você faz no quartinho da bagunça? Bota as tralhas lá, né? Você vai botando tralha. Às vezes, quando você desespera, você vai, deixa eu ver como é que está o quartinho da bagunça, você até cai para trás. Nossa, o quartinho da bagunça.
E aí Deus, às vezes, vai no quartinho da bagunça, fala assim, coloca em ordem aqui. Aí você tem que tirar para fora, tirar pó, limpeza geral. Deus faz isso, às vezes, na nossa vida. Põe a nossa vida de ponta cabeça e fala, Deus do céu, o que está acontecendo? Você não esperava, e Deus vem. Deus intervém, porque é necessário. Sabe porque a gente é limitado demais, a nossa visão. Às vezes a gente acha que está no caminho certo, não está. Ovelha, gente. Ovelha, como é que é ovelha? Ovelha é míope. Ovelha não percebe o inimigo, não percebe o buraco que está na frente dela. E às vezes a gente cai nos buracos e vai, e o pelo crescendo, cheio de cara, todo enrolado, e Deus vai lá, peraí, vem cá, deixa eu botar em ordem aqui. Deixa eu tirar o carrapicho, deixa eu dar um banho. Às vezes Deus faz isso. Você acha que está tudo normal, mas quando vê essas coisas na nossa vida, é para colocar em ordem. Porque está bagunçado. Fala, não estou entendendo, não é para entender, não. Fica tranquilo. O importante é você saber que você está na mão de Deus, isso que é importante. É você ter essa certeza. E Deus vai fazendo a obra, meu irmão. Pode ser o que for, mágoa, coração machucado, Deus vai fazendo. Abra o seu coração, abra a sua vida, não retenha, não feche o seu coração para a obra que Deus tem para realizar. Quanto mais você fechar, mais vai doer. Já viu injeção? Né? O que o médico fala? Relaxa aí, ó, vai tomar aquela bezetacil leve, né? Se você endurece o braço, é pior, a dor é pior. Né? Relaxa, vai doer menos que você endurecer. E às vezes, diante da mão de Deus trabalhar da gente, a gente endurece, a gente trava. É pior. Relaxa na mão do Senhor, descanse, confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Não é isso que diz lá o Salmo 37:5? Entrega. Não pegue, entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue a sua família ao Senhor. Entrega, descansa. Se você tentar resolver sua mão, não vai dar certo. Deus é mais sábio, mais inteligente que você. Ele sabe o que é melhor para você. Então descanse nele. Confie nesse reino que é dele e não seu. E assim, meus irmãos, nessa intervenção de Deus, que é a parte 1 ainda, do filme, o que acontece nos versículos 8 e 9? O Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O Senhor os dispersou. Tchau. Confunde a língua, ninguém entende mais ninguém. Dispersou eles por toda a terra. Por isso que o nome chamado Babel. O que significa Babel no hebraico? Babel no hebraico significa confusão. Confusão. Então, todas as vezes que você lê Babel, confusão. Deus, confusão, confundiu eles. Foi um problema só. E o que acontece numa confusão? A gente não entende ninguém, não sabe o que está acontecendo. Você não tem claro aquilo lá. Então, Babel é confusão. Confusão. E sabe o que traz confusão na nossa vida? Ídolos. Porque qual que é o ídolo deles aqui? O poder, sucesso. Eles construíram ídolos. E o ídolo, ele traz confusão na nossa vida. O que é o ídolo? É tudo aquilo que substitui Deus na primazia. Pode ser qualquer coisa, dinheiro, pode ser filho, pode ser um bem material, pode ser o seu trabalho, tudo aquilo que você adora, tudo aquilo que você presta serviço, tudo aquilo que a maior parte do seu tempo é em devoção àquilo. É como prioridade na sua vida. E tudo aquilo que você traz como prioridade da vida, sem ser Jesus, sem ser o reino de Deus, te traz confusão. A Bíblia diz, buscai o reino de Deus, Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino de Deus. Busque o reino de Deus, para que você não tenha confusão na sua vida. Para que tudo seja claro. Para que a justiça de Deus esteja sobre a sua vida. Não busque ídolos, busque apenas o Senhor, como Senhor da sua vida. Como Senhor da sua vida. E aí termina o texto aqui. Aí você, já viu aquele filme? Que você termina de ver o filme e você fala, acabou? Cadê o fim? Já teve essa sensação de você ver o filme, você pega um filme às vezes lá na televisão, na internet, nossa, acabou, mas aí o que acontece? Aí quando você vai descobrir, não, peraí, tem parte 2.
Para eu entender a parte 1, preciso da parte 2. Aí você vai ter que o filme 2. Meu irmão, tem parte 2 aqui agora. Tem parte 2. Qual que é a parte 2? Capítulo 12. Onde Deus intervém e diz, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha que interessante o versículo 1. A primeira coisa, ora, o que acontece? Disse o Senhor. No capítulo 11, disseram entre eles. Agora disse o Senhor, mudou o assunto. Deus agora entra. Deus intervém e fala assim, agora eu que estou dizendo. E quando Deus diz, o que estabelece? Ordem. Não foi isso na criação do mundo? Estava o mundo tudo confuso, tudo bagunçado, um caos. Aí o que diz a palavra? Disse Deus, haja luz. Tudo na palavra. Quando Deus diz, meu irmão, a coisa entra no caminho, a coisa entra no eixo. Quando Deus diz, meu irmão, pode... o homem que for, Deus disse, acabou. É aquilo que eu falo assim, a porta que Deus abriu, a porta que Deus disse, entra, homem nenhum fecha, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, descansa. Deus abriu, meu irmão, sossegado. Agora, a porta que Deus fechou, homem nenhum entra, nem você. Deus disse, ponto final, obedeça, que é melhor, dói menos. E Deus disse então, Abraão, sai da tua terra. E vai o quê? Para uma terra que eu vou te mostrar. Coisa difícil, hein? O Senhor não falou para onde ia. Ele falou para sair da terra. Eu vou te mostrar no meio do caminho. Meu irmão, se você, eu sempre falo assim, eu gosto de estar no momento da cena. Imagine Deus dizendo, você é Abraão agora, e Deus fala isso para você. Sai da tua casa, da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. Aí você vai perguntar para Deus. Eu ia perguntar, né? Mas qual que é o lugar, Deus? Eu não vou sair daqui enquanto você não falar. De jeito nenhum, aqui é minha segurança, estou tranquilo, estou estabilizado, zona de conforto. Nananina. Onde que é? Eu preciso saber. Quem falaria desse jeito? Eu não, pastor, duvido. Duvido que você não falaria isso. Onde que é? E Abraão, ele vai o quê? Pela fé. Pela fé. E olha que é complicado isso, meus irmãos, porque ele está na terra, ele está em Ur dos caldeus, uma terra distante, um povo pagão. E nós sabemos lá na frente, porque a gente já conhece a Bíblia, essa terra que Deus prometeu é a quê? Terra de Canaã. Mas ele não sabia. Deus falou para ele, sai. E Deus faz essas coisas mesmo para ver onde que está a nossa confiança, onde que está a nossa fé. Deus não faz isso com você às vezes? No escuro, vai. E agora? É Deus provando a nossa fé. Você precisa confiar em Deus para sair, para ir. Não importa estar na mão de Deus, Deus está abrindo a porta, eu estou tendo a direção de Deus, confie nele. E olha só a caminhada que ele tinha que fazer, ele foi ainda para outro lugar, lá em Harã. Ele deu, como se fosse um triângulo, ele foi para Harã, para depois ir para Canaã. Quantos anos demorou isso? Muitos anos. E aí tinha que ver Isaac ainda, toda aquela questão. Foram anos e anos, até ele chegar à terra que Deus prometera para ele. Demorou, meus irmãos. E interessante que o que Deus está falando para ele é o seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela. Sabe o que ele está falando aqui? Rompe com a cultura babilônica. Porque o Ur dos caldeus era a cultura babilônica. Sai daí. Rompe com esse sistema, rompe com essa cultura. É isso que Deus está falando para Abraão. Deixa essa cultura de alienação, arrogância, autonomia. É isso que Deus fala para nós. Nós vivemos nessa cultura e essa cultura muitas vezes nos influencia, sendo arrogantes, sendo prepotentes, querendo poder, querendo trabalhar para ter mais dinheiro, meu irmão. E Deus fala assim, rompa com essa cultura. Sai daí. Seu coração está muito nessas coisas da terra. Seu coração está muito preso a essas terras, as coisas deste mundo, desse reino, esse reino dos homens. Esse reino que não é o reino de Deus. E é interessante, nós sabemos que nós não vivemos um outro reino. E a prova disso é lá em Hebreus, que Abraão fala a respeito disso. O escritor de Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 9 e 10, fala sobre isso. Do que Deus
do que Deus disse para Abraão e qual que é o sentimento dele. Olha lá, versículos 9 e 10 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha o que o escritor de Hebreus fala. Este homem era um homem que pela fé peregrinou. E ele passou a viver em tendas, porque ele vivia onde? Na terra dos caldeus, da Babilônia, que tinha o quê? Tijolo. Era casa de tijolo. Ele passa dali a viver em tendas. Em tendas. Olha que interessante. Não estou querendo dizer para você, a gente tem que deixar a nossa casa, o nosso conforto, ir lá na Decathlon agora e comprar uma barraca e viver na barraca. Não é isso. Não é isso. O sentido não é esse. O sentido é que nós estamos aqui, o quê? De passagem. Esse é o sentido. E peregrinou. Porque ele estava olhando para onde? Qual a cidade que eu aguardava? Aquela que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. É para essa cidade que nós estamos caminhando, meus irmãos. Então, nós estamos aqui na terra, peregrinos, nós estamos de passagem. Assim como Abraão, nosso pai, né, lá atrás. Nós somos descendentes de Abraão, não é isso? Nós estamos de passagem. E às vezes a gente esquece que a gente está de passagem. E a passagem ela pode ser curta ou pode ser um pouquinho longa. Né? Daqui a pouco você pode estar na glória aí, ó, daqui uns 2, 3 minutos. Ah, pastor, misericórdia, meu irmão, você vai estar na terra que o Senhor te fez. Na cidade com fundamentos, ou pode demorar mais uns 50 anos. Mas é no máximo dos máximos. Porque nós estamos aqui de passagem, isso tem que estar sempre na nossa mente, em todo o tempo, para que nós venhamos a tomar cuidado com esse reino, meus irmãos, que é muito perigoso, que é o reino dos homens. E o que Deus diz a Abraão? Versículo 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bênção. É interessante aqui que ele vai falar que Abraão faria uma grande nação através de Abraão. Eu vou te abençoar, você vai ser abençoado. Abraão era um homem rico. Era um homem abençoado por Deus. Uma das coisas que eu falo em relação à teologia da prosperidade é que ela vai até metade do caminho bem. Deus, às vezes, Ele quer nos prosperar. Ele tem um desejo de nos prosperar, de dar um bom trabalho, uma boa casa, um bom carro. Só que a teologia da prosperidade vai só até aí. É para o meu bem, é para o meu benefício, pronto, acabou. Eu sou filho de Deus, eu tenho que viver e comer o melhor dessa terra. E ele para aí. Mas para nós recebermos a bênção e a prosperidade do Senhor, tem um sentido e tem um objetivo, para que o nome de Deus seja glorificado. E foi o que eu falei no começo, tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Então, se eu sou abençoado por Deus, com bens materiais, é para a glória de Deus, é para eu ser mais generoso, é para eu dar mais, é para eu oferecer mais, não é para reter, mas é para dar. E conforme eu dou, mais eu recebo. Essa é a proposta. Porque Deus olha para você e vê o seu coração. Ele é um homem, é uma mulher generosa. Eu vou dar mais para ele. Porque ele vai ser mais bênção ainda. Quanto mais Deus te dá e você mais dá, mais Deus te abençoa. Porque você tem um coração generoso. Não é troca, não é barganha. Ah, vou dar aqui, Deus, para o Senhor me dar. Não, eu dou porque é uma promessa do Senhor, que o Senhor vai cuidar de mim. E mesmo que falte alimento, mesmo que falte roupa, mesmo que falte tudo na minha vida, eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, eu vou continuar louvando ao Senhor, porque pode acontecer isso na nossa vida. Ah, mas eu fui generoso, estou passando por isso. Não, é passando por um momento, não importa. Deus está comigo. Não foi isso que aconteceu com Jó? Um homem rico, Deus tirou tudo, louvado seja o nome do Senhor. E Deus abençoou ele mais ainda depois. Existem momentos de prova na nossa vida, mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, é porque Deus está trabalhando na nossa vida. Mas saiba que diante disso, o poder e o sucesso que Deus dá, e Deus pode te dar, é para a glória dEle. É para a glória dEle, é para o louvor dEle, é Ele que dá. E você devolve, não é para você. É para que o nome dEle seja glorificado. Mas o homem, ele quer o poder para ele quer o sucesso para ele.
E quando nós entendemos que quando Deus nos abençoa e fomos chamados para abençoar outros, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado em nossas vidas. Diante disso, meus irmãos, que nós devemos refletir é a respeito do que nós temos feito. O que nós temos feito diante do Senhor? Qual o reino que eu e você temos vivido? Constantemente. O maior tempo do nosso tempo, todo o nosso tempo, ele tem que ser vivido no reino de Deus. No reino de Deus, nós somos chamados e fazemos parte desse reino. E que diante de todos os reinos que nós estamos vendo ao nosso redor, que vêm nos seduzir todos os dias, que possamos viver e dizer não a esses reinos e viver o reino de Deus. Tudo aquilo que Deus tem me dado é para a glória do reino dele, é para que o reino dele se estenda, para que o reino dele avance, para que o evangelho alcance os perdidos. É isso que a igreja foi chamada para ser luzeiro neste mundo, para ser luz neste mundo. Eu e você fomos chamados para isso, não foi para reter, meu irmão, porque a gente vai deixar tudo aqui, gente, vai deixar tudo aqui. E o que você tem feito para a glória de Deus? O que Deus te deu, tudo o que Deus te deu é para a glória dele, é para a glória dele. E você deve falar, Senhor, o que eu preciso? Nós precisamos escutar a voz de Deus, para ver o que Ele tem para nós. Escute a voz de Deus. Assim como Abraão escutou, que eu e você venhamos a ter ouvidos sensíveis, para ouvir a vontade de Deus, para ouvir os planos de Deus, através da sua palavra para nós. Busque a Deus, busque a sua palavra, para que você entenda, para que você compreenda, para que você conheça a vontade de Deus, o reino de Deus, e viva plenamente nesse reino. Segundo, deixe a cultura de Babel, rompa com a cultura de Babel. Aquilo que te seduz, aquilo que são os seus pontos fracos, seja lá qual for, todas as áreas da vida, na área financeira, na área sexual, em todas as áreas da sua vida, na área da ética, da moral. Rompa com a cultura de Babel. É isso que Deus quer que você faça. É isso que Ele falou para Abraão. Saia da terra daí. Rompa com essa cultura. Saia do pecado. Fuja do pecado. Fuja desses reinos que oferecem poder e sucesso, engrandecimento do homem, para que o meu nome seja engrandecido através da sua vida, através daquilo que eu tenho te dado. E terceiro e último, invista o seu melhor no que transcende a sua própria existência. Invista o seu melhor no que transcende a sua própria existência. Invista no reino de Deus. Há um texto que fala em que nós devemos acumular tesouros no céu, onde não há traça, onde o ladrão não rouba. Que possamos acumular esses tesouros do céu. Pare de acumular aqui. E vista o seu melhor. E vista aquilo que Deus te deu, para a glória dEle. Porque você fazendo para a glória dEle, você olhando e vivendo no reino dEle, você vai acumular tesouros no céu. Tesouros no céu. Porque é para lá que nós vamos. Lá é a nossa morada. Lá é a nossa pátria celestial. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a viver no seu reino, para a honra e glória do nome dEle. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que venha aos nossos ouvidos e que, diante daquilo que nós escutamos, Senhor, nesta noite, possa fazer morada em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a viver o teu reino aqui na terra, o teu reino que é paz, justiça e alegria. Esse é o reino que nós estamos inseridos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as tentações, Senhor, deste mundo, de viver os reinos dos homens. Não permita que nós venhamos a construir os nossos reinos, as nossas torres de Babel, mas que nós venhamos a buscar o Senhor, a tua vontade, os teus planos para nós. Guarda o nosso coração em ti.
que possamos guardar o nosso coração no Senhor. Ajuda-nos, perdoa os nossos pecados, livra-nos de nós mesmos, nos dê um coração sensível, um coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo os nossos erros, porque nós falhamos. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito, desviamos, mas que possamos ouvir a tua voz e dizer, este é o caminho, meu filho, que possamos retornar o mais rápido possível para o teu caminho, para que possamos sair dessa confusão, muitas vezes, que nós nos colocamos por seguir a outros deuses, que não é o Senhor, a estabelecer outros reinos que não é o reino do Senhor. Que possamos olhar para o Senhor o tempo todo e não nos desviar do Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.